O homem que arriscou tudo por uma imitação barata e perdeu sua rainha. O que acontece quando um homem que despreza cruelmente sua esposa grávida por uma modelo mais jovem se encontra de repente na primeira fila para testemunhar o retorno espetacular dela? 3 anos antes, Rui Costa havia chegado ao topo de seu mundo e se convencido de que estava a tomar a decisão mais racional de sua vida. Com apenas 32 anos, ele já era o CEO de uma corporação em rápido crescimento, um homem com investidores a persegui-lo, com jornalistas a escrever perfis elogiosos sobre sua ambição e brilhantismo, com funcionários que o admiravam e temiam em igual medida. No entanto, nas horas tranquilas, quando os holofotes diminuíam e o barulho de reuniões e negócios desaparecia, seus pensamentos sempre se voltavam para Emília. Ela não era do seu mundo de salas de reuniões e contratos. Ela trabalhava como fotógrafa, alguém que via a vida através de uma lente, em vez de gráficos financeiros, e ela tinha uma maneira de o puxar das nuvens para algo real e enraizador. Com ela, ele ria sem cálculo, falava sem ensaiar e se sentia humano em vez de um título. Ela tinha cabelo castanho que brilhava em avermelhado sob o sol e olhos tão intensamente azuis que ele frequentemente lhe dizia que eram a única cor que podia silenciar sua mente inquieta. Mas quando Vitória entrou em cena, tudo mudou. Ela era a filha de um poderoso magnata dos negócios, uma mulher que carregava influência da maneira que outras carregavam malas, sem esforço e com um efeito devastador. Nas galas, ela cintilava. Nas conferências, ela estava sempre no centro da sala. E quando ela fixou os olhos em Rui, fê-lo com intenção. Para ele, ela apresentava uma parceria que ia muito além do romance. Juntar suas vidas significava juntar impérios, conectar sua empresa em ascensão à vasta rede de riqueza e poder político de sua família. Cada conselheiro ao seu redor sussurrava que era um movimento que ele não podia se dar ao luxo de ignorar. Casar com Vitória garantiria o tipo de estabilidade que a maioria dos homens em sua posição só podia sonhar. Emília sentiu isso muito antes de ele o admitir. Ela o viu ficar distante, não porque ele a amasse menos, mas porque ele estava a medir-se contra as expectativas do mundo que ele havia construído. Ele voltava para casa tarde, distraído, seu telefone sempre a vibrar com mensagens que ele não a deixaria ver. Ela perguntou-lhe uma vez, suavemente, se ele estava feliz. Ele beijou sua testa, evitou seu olhar e disse-lhe que estava bem, mas a mentira tremeu entre eles como vidro prestes a estilhaçar. No seu coração, ela já sabia que o estava a perder, não para a beleza de outra mulher, mas para a ambição a usar um rosto humano. Quando a escolha finalmente chegou, foi brutal em sua simplicidade. Rui disse-lhe que tinha que pensar no futuro, que o amor não era suficiente para construir o império que ele imaginava, que casar com Vitória não era traição, mas estratégia. As palavras queimaram sua língua mesmo enquanto ele as dizia, mas ele as forçou a sair, convencendo-se de que estava a agir com disciplina, com visão, com a fria clareza de um líder. Emília não chorou. Ela não implorou. Ela ouviu, seu rosto pálido, suas mãos a tremer apenas uma vez, enquanto ela dobrava a carta que tinha estado a escrever para ele, palavras de encorajamento e devoção que já não importavam. Ela a colocou na mesa, sussurrou que lhe desejava felicidade, mesmo que não fosse com ela, e saiu com os ombros retos, embora seu coração estivesse a partir-se. Naquela noite, Rui sentou-se em sua cobertura a olhar para o cintilante horizonte, cercado por um silêncio mais sufocante do que qualquer sala de reuniões lotada.
Ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que Emília era um capítulo de sua vida que pertencia a um homem diferente, um homem mais fraco que sonhava em vez de conquistar. Mas quando ele fechou os olhos, ele ainda podia ver o rosto dela, ainda podia ouvir sua voz a chamar o seu nome na escuridão. E isso deixou um eco vazio dentro dele que nem o aplauso do sucesso podia preencher. Emília partiu sem fazer uma cena, sem gritar ou atirar acusações, porque ela sabia que não havia sentido em lutar por um homem que já havia se convencido de que ir embora era nobre. Ela arrumou seus poucos pertences numa mala, guardou fotografias e lembranças que outrora significavam algo, e saiu do apartamento que eles haviam partilhado como se apagar-se do mundo dele de alguma forma tornaria a dor mais fácil de suportar. Na verdade, não tornou. As noites eram longas, o silêncio pesado, e havia momentos em que ela não queria nada mais do que ligar para ele, para implorar-lhe para se lembrar da vida que eles haviam sonhado juntos. Mas seu orgulho e seu coração ferido a mantiveram imóvel. Ela disse a si mesma que merecia mais do que ser a mulher deixada para trás por causa de um negócio, mesmo que parte dela ainda o amasse com cada respiração. Foi apenas semanas depois, quando os enjoos começaram a sobrecarregá-la e a exaustão a puxava para baixo em horas estranhas do dia, que ela percebeu que seu corpo carregava um segredo demasiado poderoso para ser ignorado. O médico confirmou o que seus instintos já sussurravam. Ela estava grávida. Ela sentou-se na pequena clínica, a olhar para a imagem desfocada a preto e branco no monitor, e seu coração apertou com uma mistura de medo e ternura avassaladora. O bebê a crescer dentro dela não era apenas dela, era dele, de Rui. O homem que a havia partido, o homem que ela ainda amava, o homem que nunca saberia porque ela não conseguia se obrigar a perturbar a vida que ele tinha escolhido. Ela imaginou a contar-lhe, imaginou o choque em seu rosto, talvez até o arrependimento. Mas ela também imaginou o sorriso triunfante de vitória e a forma como o mundo veria sua confissão, como desesperada, manipuladora, uma tentativa de o puxar de volta. Esse pensamento selou seu silêncio. Ela não imploraria por um lugar na vida dele, mesmo que isso significasse criar o filho sozinha. A gravidez foi difícil, não em termos médicos, mas no peso da solidão. Emília trabalhou o máximo que pôde, poupando cada cêntimo, forçando-se a ficar forte quando seu corpo doía e suas emoções ameaçavam afogá-la. Ela pintou o quarto do bebê sozinha, cores pastel suaves que faziam a pequena sala brilhar com calor, e cada pincelada era tanto uma promessa quanto uma oração de que ela podia fazer isso por conta própria. Quando Sofia nasceu, com seus caracóis dourados e olhos tão intensamente azuis que quase tiraram o fôlego de Emília, ela sentiu-se ao mesmo tempo quebrada e inteira. O primeiro choro encheu a sala estéril do hospital, e naquele som, Emília encontrou sua razão para continuar, mesmo nos dias mais sombrios. Os anos que se seguiram não foram fáceis. Emília aprendeu a conciliar as mamadas noturnas com trabalhos de fotografia freelance, a acalmar uma febre enquanto respondia aos e-mails dos clientes, a sorrir quando queria desabar. Ela levava Sofia ao parque, à biblioteca, a pequenos cafés onde podia bebericar café enquanto a filha coloria guardanapos com lápis de cera. As pessoas frequentemente a paravam para admirar a beleza da criança, e cada vez que alguém comentava sobre os olhos de Sofia, o coração de Emília apertava. Eles eram os olhos de Rui, inegáveis, um constante lembrete do homem que ela havia perdido e da escolha que ele havia feito. No entanto, ela nunca proferiu o nome dele à sua filha.
Nunca permitiu que o amargor envenenasse o vínculo entre elas. Em vez disso, ela disse a Sofia que seu pai estava longe, que a vida simplesmente havia escrito uma história diferente para eles, e que o amor ainda podia ser encontrado nos momentos mais simples de riso e proximidade. À noite, quando Sofia dormia aninhada contra ela, Emília permitia-se sonhar com o que poderia ter sido se Rui tivesse escolhido de forma diferente. Ela imaginava-o assegurar a filha deles, a ler-lhe histórias para dormir, a carregá-la nos ombros por ruas lotadas. Ela imaginava a vida que eles poderiam ter construído, não uma de salas de reuniões e alianças, mas de manhãs partilhadas, segredos sussurrados e a tranquila certeza de família. Mas esses sonhos eram sempre fugazes, porque Emília sabia que não tinha o direito de se demorar no passado. Ela tinha que viver para o futuro, para Sofia e para a força que ela havia descoberto dentro de si mesma. A vida de Rui com Vitória desenrolou-se exatamente como o mundo esperava, no entanto, nunca da forma que seu coração ansiava. O casamento deles era uma performance, uma união cuidadosamente orquestrada, projetada para câmeras, acionistas e círculos políticos, não para o amor. Eles organizavam galas em sua mansão, onde o riso soava como copos de cristal a tilintar. Mas nunca chegava à sua alma, e eles passavam férias em lugares tão luxuosos que pareciam pinturas, embora Rui frequentemente se sentisse como um impostor a estar no quadro. Vitória desempenhava seu papel impecavelmente, seu cabelo loiro a brilhar sob os candelabros, seu sorriso era polido e perfeito, sua mão sempre graciosamente a repousar no seu braço, como se ela o possuísse, e talvez ela o possuísse. Mas nos momentos em que as festas terminavam e as portas se fechavam, o silêncio pairava entre eles, pesado e inquebrável. Ela falava de conexões, de alianças, de empreendimentos de negócios. Ele assentia, concordando quando necessário, mas por dentro ele era assombrado por uma dor oca que nenhuma quantidade de sucesso podia apagar. Toda manhã, Rui acordava em lençóis que cheiravam levemente a perfume caro. No entanto, ele sentia falta do cheiro simples do cabelo de Emília contra seu ombro. Ele lembrava-se da forma como ela costumava acordar antes dele, a passar os dedos suavemente pelo seu cabelo, como se ele fosse um homem, não um CEO, e como ela sussurrava sonhos para o futuro deles com um calor que não precisava de público. Essas memórias eram ao mesmo tempo conforto e tormento. À luz do dia, ele as silenciava com o trabalho, mergulhando em reuniões intermináveis, a voar para cidades estrangeiras, a apertar as mãos de líderes cujos olhos carregavam a mesma fome que a sua. Mas quando ele voltava para casa, o vazio se tornava mais agudo. Vitória nunca perguntava como o seu dia realmente tinha sido. Ela queria números, projeções, resultados, e ele dava-lhes porque era para isso que ela tinha casado com ele. Enquanto isso, a vida de Emília era diferente em todas as formas possíveis, no entanto, infinitamente mais viva. O seu apartamento era modesto, suas paredes decoradas não com arte rara, mas com os desenhos de sua filha, Sofia. Havia manhãs cheias de cereais derramados e riso, tardes no parque a perseguir borboletas, noites passadas a ler livros de ilustrações em voz alta até sua voz ficar rouca. Ela lutava constantemente, conciliando contas, trabalhando até tarde em projetos de fotografia, preocupada com as mensalidades da creche, mas dentro de suas lutas havia um significado. Os pequenos braços de Sofia ao redor do seu pescoço, a forma como o riso da criança preenchia cada canto de sua casa, davam a Emília um sentido de propósito que nenhuma quantidade de riqueza poderia ter concedido. Ela carregava a exaustão em seu corpo, mas o amor lhe dava força. Sofia cresceu e se tornou uma criança cuja presença virava cabeças.
Seus caracóis brilhavam como ouro fiado, suas bochechas eram beijadas pela luz do sol, e seus olhos, aqueles penetrantes, inconfundíveis olhos azuis, capturavam a atenção de estranhos. As pessoas frequentemente comentavam que ela parecia um anjo, mas para Emília ela parecia-se com Rui, e essa semelhança a perfurava todos os dias. Nesses momentos, ela lutava contra uma tempestade de emoções, anseio, luto, ressentimento e, acima de tudo, a verdade inabalável de que parte de Rui vivia na filha deles. Emília nunca falava dele, nunca envenenava o coração de Sofia com histórias de traição. Em vez disso, ela nutria a curiosidade com respostas gentis, dizendo à filha que seu pai estava longe, um bom homem que ela poderia encontrar algum dia. Ela queria que Sofia crescesse com amor em seu coração, não com amargura, e, embora doesse, ela carregava esse fardo em silêncio. O contraste entre a gaiola cintilante de Rui e o mundo humilde, mais vibrante, de Emília não poderia ter sido maior. Ele vivia cercado por riqueza, mas faminto por significado, enquanto ela vivia em luta constante, mas alimentada pela alegria ilimitada de criar uma criança. Ele caminhava por salas cheias de pessoas, mas sentia-se sozinho, enquanto ela, embora sozinha, nunca se sentia vazia, porque Sofia preenchia cada vazio. E enquanto Rui dizia a si mesmo que tinha escolhido sabiamente, alinhando-se com o poder de Vitória para garantir seu império, nos cantos mais profundos de sua alma, ele começou a questionar se o custo havia sido demasiado alto. Ele ainda não o sabia, mas a vida estava a preparar-se para o confrontar com a verdade da forma mais inesperada e irreversível. O salão de baile do hotel estava vivo com o tipo de energia a que Rui tinha se acostumado, mas nunca verdadeiramente abraçado. Candelabros de cristal derramavam luz sobre toalhas de mesa brancas, conversas se misturavam com as notas de um quarteto de cordas, e o ar estava denso com perfume e ambição. Ele moveu-se pela multidão com Vitória ao seu lado, a mão dela a repousar levemente em seu braço, o riso dela brilhante, mas oco, ensaiado para aqueles que ouviam. Ela prosperava em tais ambientes, a brilhar sob a admiração de investidores, políticos e esposas da alta sociedade, enquanto Rui desempenhava seu papel como o CEO confiante, a trocar apertos de mão firmes e palavras cuidadosamente escolhidas. Para todos os outros, ele parecia um homem que tinha tudo, no entanto, por dentro, ele estava cansado, sua alma inquieta na gaiola de perfeição que ele havia construído. Aconteceu quando ele se virou para olhar através da sala, seu olhar a vaguear por estranhos e colegas até parar, congelado, como se o tempo em si tivesse tropeçado. Perto da fonte, perto do canto onde a multidão diminuía, estava Emília. Ela não tinha mudado tanto que ele não a pudesse reconhecer, mas ela havia crescido numa força mais calma. Seu cabelo castanho caía em cascata sobre seus ombros, sua figura envolta em um vestido simples, mas elegante, que a fazia parecer radiante sem esforço. Ela não estava a rir, ela não estava cercada por admiradores, ela simplesmente estava lá, composta, como se o caos do salão de baile pertencesse a outro mundo. E nos seus braços, aninhada com uma ternura que o perfurou, estava uma menina. No início, Rui não conseguia respirar. Ele pensou que seus olhos o enganavam, que o vinho em seu copo havia nublado seus sentidos. Mas então a criança virou-se, caracóis dourados a apanhar a luz, e ele viu o rosto dela, um minúsculo reflexo de si mesmo,
suavizado pelo calor de Emília, mas inconfundivelmente seu. Aqueles olhos azuis, os olhos dele, olharam para Emília com confiança inocente, e o chão debaixo dele tremeu. Seu peito apertou, seu coração a bater tão forte que ele se perguntou se alguém podia ouvi-lo. A voz de Vitória tentou puxá-lo de volta, algo sobre um parceiro de negócios a aproximar-se, um nome que ele deveria se lembrar, mas as palavras dela dissolveram-se no ar. Ele não conseguia se mover, não conseguia falar, preso na gravidade daquele momento. Emília o havia notado agora. Seu olhar firme, calmo de uma forma que o picava mais do que a raiva jamais poderia. Ela não desviou o olhar. Ela não vacilou. Ela simplesmente segurou a sua filha mais perto, como se preparasse para a tempestade que ela sabia ser inevitável. Rui sentiu uma centena de impulsos a surgirem de uma só vez. Ele queria atravessar a sala, para exigir respostas, para tocar a bochecha da criança e confirmar o que seu coração já gritava que era verdade. Mas seus pés se recusaram. Medo, culpa, choque, eles se emaranharam ao redor dele, até que ele se postou como uma estátua de terno, externamente composto, internamente a colapsar. Sua mente reviveu cada momento dos últimos 3 anos, a noite em que ele deixou Emília ir, o silêncio que se seguiu, o vazio que ele carregava como uma sombra. Agora ele entendia. Ele não a tinha apenas perdido, ele havia perdido uma parte de si mesmo, e ela tinha estado a viver nos braços dela o tempo todo. Quando a noite finalmente se arrastou para o fim, Rui mal conseguia se lembrar dos discursos que deu, das mãos que apertou, dos sorrisos que forçou. Ele sentiu como se estivesse a mover-se através da água, pesado e turvo. Cada nervo a esforçar-se em direção à imagem de Emília e da criança que o espelhava. Na tranquilidade de sua suíte mais tarde naquela noite, ele ficou na janela a olhar para a cidade cintilante e pressionou as palmas das mãos contra o vidro, como se isso o pudesse ancorar. Ele não conseguia dormir. Ele não conseguia sequer fechar os olhos sem os ver. E nas horas antes do amanhecer, um pensamento o consumiu, mais agudo do que qualquer batalha na sala de reuniões, mais alto do que qualquer aplauso que ele jamais havia recebido. Ele tinha uma filha, e ele tinha estado a viver na ignorância. A verdade havia chegado como um relâmpago, destruindo a fachada que ele havia passado anos a construir, e nada voltaria a ser o mesmo. Rui não dormiu um único minuto depois da gala. Ele deitou-se na escuridão da suíte do hotel com Vitória ao seu lado, a respiração dela constante, o corpo dela virado, enquanto seus pensamentos o atacavam com uma clareza impiedosa. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via o rosto de Emília, já não a jovem mulher que ele havia deixado para trás, mas alguém mais forte, mais estável, com uma dignidade tranquila que o perturbava. E depois havia a criança, a menina com cabelo dourado e olhos azuis tão idênticos aos seus que a negação era impossível. A imagem queimou através dele até o amanhecer. E com isso veio uma decisão que ele tinha tido demasiado medo de tomar na noite anterior. Ele tinha que a encontrar. Ele tinha que saber a verdade, dita não pela suspeita ou uma semelhança assombrosa, mas pelos lábios dela, firmes e inegáveis. Na manhã seguinte, Rui despachou Vitória com alguma desculpa sobre reuniões, a ignorar o gelo no olhar dela. Ele conduziu-se pela cidade como um homem possesso, seguindo o rastro de conexões, endereços antigos e instinto, até que finalmente ele parou em frente a uma modesta moradia, tão longe do mármore e vidro do seu próprio mundo que parecia estar a entrar em outra vida. Ele ficou no limiar mais tempo do que deveria,
seu coração a bater forte no seu peito, sua mão a tremer, quando ele finalmente a levantou para bater. Por um momento, ele desejou que ela não respondesse, que a verdade permanecesse escondida atrás da porta de madeira. Mas então ela abriu, e Emília estava à sua frente. Ela não parecia surpresa. Se alguma coisa, seus olhos carregavam a calma de alguém que havia esperado por este dia e se preparado para ele. Ela não usava uma máscara de raiva, nem mostrava medo, apenas uma quietude guardada que o abalou mais do que a fúria jamais poderia. Atrás dela, ele vislumbrou sapatos de criança perto da porta, desenhos presos na parede, os sinais inconfundíveis de um lar construído com amor e sacrifício. Sua garganta apertou, as palavras a ameaçar estrangulá-lo, mas finalmente ele conseguiu falar. Ela é minha? A pergunta emergiu como um apelo, cru e quebrado. O olhar de Emília não vacilou. Seu silêncio se estendeu entre eles, forçando-o a sentir cada segundo dos anos que ele havia perdido, cada história para dormir por contar, cada joelho ralado que ele não havia enfaixado. Finalmente ela assentiu. Sim, ela é a tua filha. Sua voz era calma, firme, mas carregava um peso mais pesado do que qualquer acusação. Rui cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. Sua respiração falhou, suas mãos a tremer ao seu lado. Ele queria ficar furioso, desabar, cair de joelhos e implorar por perdão, mas tudo o que ele podia fazer era sussurrar. Por que não me contaste? A expressão de Emília mudou, o mais leve vestígio de dor a cintilar em seu rosto, mas ela não desviou o olhar. Porque fizeste a tua escolha, escolheste-a a ela. Escolheste os negócios, o poder, o futuro que pensaste que precisavas. Eu não ia forçar-me naquele mundo, nem por mim, nem por ela. Eu não ia implorar por um lugar na tua vida quando tu já tinhas fechado a porta. Suas palavras o cortaram com mais precisão do que qualquer argumento poderia. Ele percebeu então que seu silêncio, sua covardia, tinham roubado não apenas anos de Emília, mas da sua própria filha. E nenhuma quantidade de riqueza ou estatuto podia comprá-los de volta. Dentro da casa, ele podia ouvir uma pequena voz a chamar, o som de uma criança a acordar. O corpo inteiro de Rui doía com o instinto de entrar, de a ver, de a tocar. Mas a postura de Emília disse-lhe que ele ainda não estava autorizado. Ela estava entre ele e aquele mundo, uma guardiã que tinha carregado tudo sozinha enquanto ele tinha vivido atrás de paredes de vidro de ambição. Ele curvou a cabeça, a lutar para controlar a tempestade de emoções que ameaçava desfazê-lo. A vergonha queimava no seu peito, a culpa roía o seu estômago e, no entanto, por baixo de tudo isso, estava algo aterrador em sua intensidade, a esperança de que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais. Emília finalmente falou de novo, sua voz mais baixa agora, mas ainda firme. Eu nunca te menti. Eu nunca a escondi para te magoar. Eu simplesmente nos protegi. Tu foste embora, Rui, e eu aprendi a viver sem ti. Ela deu um passo para trás ligeiramente, não num convite, mas numa conclusão, como se suas palavras fossem a última barreira que ela precisava colocar entre eles. Rui assentiu lentamente, seus olhos a arder com lágrimas não derramadas, que ele nunca tinha se permitido antes. Eu estava cego, ele admitiu, sua voz rouca. Eu pensei que estava a fazer a escolha certa. Eu pensei que o amor não era suficiente. Mas eu vejo-a e sei que tenho estado a viver uma mentira. Ele virou-se então, porque não conseguia suportar desmoronar completamente na frente dela.
Ele desceu os degraus como um homem exilado, o peso dos anos a pressionar seus ombros. No caminho de volta, ele viu Vitória à espera na casa, a sua silhueta emoldurada na janela, e pela primeira vez ele olhou para ela com clareza em vez de hábito. A vida que ele tinha construído com ela era uma prisão forjada de ambição e covardia. Agora, as grades tinham se estilhaçado, e embora o que estivesse para além o aterrorizasse, ele sabia que não havia como voltar atrás. Naquela noite, Rui deitou-se acordado novamente, a olhar para o teto de uma casa que já não se sentia como sua. A verdade tinha mudado tudo. Ele não era apenas um homem, não apenas um marido para uma mulher que ele nunca poderia amar, não apenas um CEO ligado a um império. Ele era um pai. E o pensamento o consumiu com uma força tão inegável que ele soube que sua vida nunca mais seria medida em contratos e lucros. Mas se ele tinha a coragem de lutar pela família que ele uma vez tinha atirado fora. Os dias que se seguiram foram uma tempestade que se espalhou de portas fechadas para a plena luz do dia. Rui tinha vivido o tempo suficiente sob o escrutínio de jornais de negócios e colunas sociais para saber o que significava quando sussurros se tornavam manchetes, mas nada o havia preparado para a ferocidade com que a história de seu casamento, a desfazer-se com Vitória, consumiu a imprensa. Ela não era uma mulher acostumada a perder. E quando ela percebeu que sua determinação em deixá-la não era mais uma de suas discussões cíclicas, mas uma decisão gravada em pedra, ela soltou todas as armas à sua disposição. Ela chorou na frente das câmaras, ela o acusou de traição em entrevistas, ela interpretou o papel da esposa perfeita abandonada sem motivo, e por um tempo o mundo engoliu. Mas as rachaduras apareceram rapidamente, porque a verdade sempre encontra uma maneira de se infiltrar mesmo nas mentiras mais cuidadosamente construídas. Parceiros de negócios sussurraram sobre suas manipulações implacáveis, velhos conhecidos recordaram seu charme calculado, e logo a simpatia que ela tentou evocar azedou em suspeita. Rui assistiu a tudo com uma espécie de torpor desinteressado, já não se importando com as páginas de fofocas ou a especulação, porque pela primeira vez em anos a gaiola ao redor dele tinha se aberto, e a única coisa que importava era o que estava fora dela. A batalha legal foi viciosa. Vitória lutou não por amor, que nunca havia existido entre eles, mas por controlo, por dinheiro, pela satisfação de deixar cicatrizes que pudessem durar mais que a presença dela. Tribunais tornaram-se palcos onde a voz dela se elevava e se quebrava, onde advogados discutiam sobre bens e reputações, onde Rui se sentava em silêncio e deixava a tempestade rugir, porque ele já não sentia a necessidade de defender uma vida que já havia desmoronado. Seu único medo não era de perder fortuna ou influência, mas de perder a frágil oportunidade que ele havia vislumbrado nos olhos de Emília, quando ela havia admitido a verdade sobre Sofia. À noite, quando ele saía dos sufocantes corredores da litigação, ele dirigia sem rumo pela cidade antes de inevitavelmente se encontrar perto do bairro de Emília, às vezes estacionando longe o suficiente para que ele não pudesse ser visto, a olhar para a luz fraca em suas janelas e a imaginar a domesticidade comum que ele havia trocado. Ele pensava nela a ler para a filha deles, a ajeitá-la na cama, a acalmar pesadelos, e cada imagem queimava através dele com anseio e vergonha. Quando o divórcio foi finalizado e Vitória finalmente perdeu o controle, a libertação não foi triunfante, mas tranquila. Rui assinou os documentos finais com mãos que tremiam, não de medo, mas da enormidade do que aquilo significava. Por anos ele havia desempenhado o papel de marido em uma união sem amor, convencendo-se de que o dever e a ambição justificavam o vazio em seu peito. Agora ele estava livre, mas a liberdade vinha com seu próprio fardo.
Ele sabia que não podia simplesmente entrar no mundo de Emília e esperar perdão ou aceitação. Ele havia perdido esse direito há muito tempo. Tudo o que ele podia fazer era mostrar a ela que ele havia mudado, não com promessas ou desculpas, mas com persistência, paciência e a vontade de suportar a rejeição se isso fosse tudo o que ela tinha a dar. No início, Emília manteve distância, seu tom educado, mas firme quando ele pediu para ver Sofia. Ela deixou claro que seu lugar na vida da filha deles não seria dado de ânimo leve, que a confiança tinha que ser conquistada não com grandes gestos, mas com presença consistente. Rui aceitou os termos dela, mesmo quando doía. Ele chegava humildemente, às vezes parado na porta dela com nada mais do que um livro que ele pensava que Sofia poderia gostar, ou um pequeno brinquedo que ele havia escolhido depois de andar pelos corredores de uma loja em confusão, tentando imaginar o que traria um sorriso ao rosto dela. As primeiras visitas foram estranhas. Sofia era tímida, a agarrar-se à perna de Emília, a espreitar para ele com olhos arregalados, como se estivesse a tentar decidir o que fazer com este estranho que se parecia tanto com ela. Rui sentiu-se desajeitado, inseguro de como assegurar, como falar com uma voz gentil o suficiente para preencher a distância entre eles, mas lentamente, com o tempo, a hesitação dela desapareceu. Uma tarde no parque marcou um ponto de viragem. Sofia correu à frente, seus caracóis a saltar enquanto ela ria, e Rui a seguiu, seu coração a bater forte com o medo de que ela pudesse cair, de que ele pudesse falhar com ela de alguma forma que ele ainda não conseguia prever. Ela tropeçou na beira do caminho e ralou o joelho, e antes que Emília pudesse se mover, Rui já estava lá, a levantá-la gentilmente, a sussurrar conforto com palavras que ele não sabia que se lembrava, a limpar a terra de sua pele e a segurá-la perto até que suas lágrimas dessem lugar a soluços e risos. Emília olhou para eles, seus olhos a suavizar-se contra sua vontade, e naquele momento Rui sentiu uma pequena parcela de redenção. Ele não foi perdoado, ainda não, mas ele estava a ser autorizado a tentar. As semanas tornaram-se meses, e o ritmo de suas visitas teceu-se no tecido de suas vidas. Ele aprendeu a fazer tranças com dedos desajeitados, até que Sofia declarou que ele estava a ficar melhor. Ele construiu castelos de Lego tortos que desabavam apenas para que eles reconstruíssem juntos. Ele lia histórias para dormir em uma voz que se tornava mais firme com a prática. Cada noite que ele passava com ela era tanto uma alegria quanto um tormento, porque cada momento era precioso, mas sublinhado pelo conhecimento de todos os anos que ele havia perdido. Emília, cautelosa, mas justa, começou a relaxar sua guarda. Ela viu a sinceridade em seus esforços, a forma como ele nunca faltava a uma visita, nunca ficava impaciente, nunca tentava comprar a sua afeição com riqueza. O que ele ofereceu em vez disso foi presença, humildade e a gradual moldagem de si mesmo em um pai em quem ela podia acreditar. O escândalo do divórcio acabou por desaparecer, substituído por novas manchetes, novos escândalos, novas distrações para o mundo. Mas para Rui, a história real não era o que as pessoas escreviam nas revistas, mas a transformação tranquila a acontecer nos cantos de um lar modesto, onde o riso ecoava, onde as paredes eram forradas com desenhos de criança em vez de arte cara, onde o ar tinha o cheiro de panquecas em vez de perfume. Ele percebeu que havia passado anos a perseguir aplausos que não significavam nada, quando o som do riso de sua filha era a única ovação de que ele alguma vez precisou verdadeiramente. E enquanto ele a levava para o parque uma tarde, a pequena mão dela a agarrar a sua firmemente, ele entendeu que a vida que ele estava a construir agora não era um segundo ato,
mas o começo de algo inteiramente novo, frágil e incerto, mas mais real do que qualquer coisa que ele havia conhecido antes. Sofia, como ela havia sido nomeada, acolheu Rui em sua vida com a inocência natural que só uma criança podia possuir. No início, sua curiosidade era calma, seus olhares hesitantes, sua pequena mão a agarrar-se a Emília sempre que ele entrava na sala. Mas as crianças têm uma maneira de ver além do que os adultos não conseguem. Era como se alguma parte dela já o reconhecesse, não apenas na cor de seus olhos que espelhavam os dela, mas no vínculo não dito que os conectava. Lentamente, as paredes da timidez deram lugar ao riso, e logo ela estava a puxar o braço dele, a pedir-lhe para construir torres, para brincar, para fazer tranças no cabelo da sua boneca. Rui, que uma vez havia assinado contratos no valor de milhões com confiança firme, descobriu que suas mãos tremiam enquanto ele desajeitadamente atava fitas em seus caracóis, apenas para ser recebido com gargalhadas e a orgulhosa declaração de que ele estava a ficar melhor. Esses momentos comuns para qualquer outra pessoa carregavam o peso de milagres para ele. As noites tornaram-se suas horas mais preciosas. Sofia subia no seu colo com um livro quase demasiado pesado para os seus pequenos braços, a exigir que ele o lesse de novo e de novo até que as palavras se alojassem em sua mente. No início, a sua voz era demasiado formal, demasiado plana, mas sob o olhar expectante dela, ele suavizou-se, experimentando tons tolos e pausas dramáticas que a faziam rir até que ela pressionasse o seu rosto contra o seu peito. Ele aprendeu que o que importava não era a história em si, mas a firmeza de sua presença, o calor de seus braços ao redor dela, a garantia de que ele ainda estaria lá quando a última página fosse virada. Noites que outrora se estendiam sem fim no silêncio estéril de sua mansão, eram agora preenchidas com o som reconfortante da respiração de uma criança enquanto ela adormecia com a mão enrolada em seu dedo. Emília observou tudo isso de uma distância cuidadosa. Seu coração tinha sido endurecido por anos de solidão e desilusão, e ela não se permitiu o luxo do perdão rápido. Ela viu-o lutar através das rotinas simples que ela há muito havia dominado por conta própria. Viu a frustração a cruzar o seu rosto quando ele falhava em algo tão pequeno como abotoar um botão teimoso no casaco de Sofia. E, no entanto, ele nunca desistia, nunca ia embora, nunca deixava o seu orgulho interferir com os frágeis passos que ele estava a dar em direção à paternidade. Foi nesses pequenos atos de humildade que a determinação de Emília começou a rachar. Ela viu um homem que não estava a tentar comprar o seu caminho para as vidas deles com presentes ou grandes promessas, mas um que estava a aprender a dobrar-se, a adaptar-se, a provar através da paciência e da persistência que ele era mais do que a sombra que os havia abandonado. Ainda havia noites em que Emília ficava acordada a olhar para o teto, a lembrar-se da dor da traição dele e a perguntar-se se era uma tola por o deixar voltar para as vidas deles. As cicatrizes do passado sussurravam avisos em seu ouvido, a dizer-lhe que ele havia escolhido a ambição uma vez e podia escolhê-la novamente. Mas então ela recordaria a visão de Sofia empoleirada em seus ombros no parque, o riso dela a ecoar enquanto ele corria desajeitadamente pela relva, ou a forma como os olhos dele suavizavam quando ela adormecia contra o seu peito, e a dúvida era substituída por algo mais calmo, algo que ela ainda não se atrevia a nomear, mas que já não podia ignorar. Para Rui, a transformação foi implacável e consumidora.
Cada dia com Sofia o ensinou mais sobre si mesmo do que anos de salas de reuniões e vitórias de negócios jamais haviam feito. Ele aprendeu que o amor não era uma grande declaração, mas uma série de escolhas pequenas e consistentes, a aparecer mesmo quando exausto, a ouvir o fluxo interminável de perguntas dela sobre o mundo, a ajoelhar-se na terra para a ajudar a plantar flores que ela insistia que cresceriam mais depressa se ele sussurrasse para elas. Ele encontrou alegria em tarefas que outrora teria descartado como triviais, como cozinhar panquecas de manhã ou desenhar com lápis de cera que deixavam seus dedos manchados de cor. E embora ele ainda carregasse o peso do arrependimento pelos anos perdidos, o riso de sua filha começou a curar feridas que ele pensava que nunca fechariam. Emília viu a mudança não apenas na forma como ele tratava Sofia, mas na forma como ele se portava. Seus ombros, outrora rígidos com o fardo da expectativa, pareciam mais leves, seus olhos menos assombrados, seu sorriso não praticado, mas genuíno. Ele falava menos sobre negócios e mais sobre momentos, menos sobre o futuro que ele queria construir em termos de lucro, e mais sobre o presente que ele estava grato por partilhar. Ela percebeu com crescente clareza que ele já não era o homem que havia ido embora em busca de poder. Ele era outra pessoa, alguém ainda com falhas, mas disposto a aprender, a tropeçar, a lutar por um lugar não no holofote do mundo, mas na tranquilidade da vida familiar. À medida que os meses passavam, o apego de Sofia a ele tornou-se inabalável. Ela começou a perguntar quando ele voltaria antes mesmo de ele ter saído, seus olhos a iluminar-se ao som do seu carro a entrar na rua. Ela o apresentava orgulhosamente aos seus amigos no parque infantil, a declará-lo o meu pai, com a certeza que só uma criança podia ter. Para Rui, cada um desses momentos era tanto um presente quanto um lembrete do que ele quase destruiu. Ele os apreciava ferozmente, determinado a nunca mais deixar a ambição ou o medo cegá-lo para o único legado que importava. E embora Emília não o dissesse em voz alta, embora ela mantivesse o seu coração guardado, havia momentos em que ele a apanhava a observá-lo com uma expressão que lhe dizia que as palavras já não eram necessárias. Não era perdão, ainda não, mas era algo ainda mais frágil e poderoso, o começo da confiança, lentamente a ser reconstruída um momento de cada vez. E Rui soube que se ele pudesse proteger essa frágil confiança, se ele pudesse a nutrir com a mesma devoção que ele agora dava a Sofia, então talvez, um dia, o que estava quebrado entre ele e Emília não só poderia ser reparado, mas renascer em algo mais forte do que jamais havia sido antes. A manhã da formatura da pré-escola de Sofia amanheceu com a luz do sol a derramar-se através de cortinas finas, e Rui viu-se em frente ao espelho a ajeitar uma gravata que ele raramente usava fora de reuniões de negócios. Era diferente agora, no entanto. Isto não era para investidores ou jornalistas ou membros da direção. Isto era para sua filha, que havia passado a última semana a dizer-lhe de novo e de novo que ele tinha que parecer bonito como um pai de verdade, quando ela caminhasse pelo palco. As palavras o tinham tocado de formas que ele não conseguia explicar, uma mistura de alegria e culpa e orgulho que o deixou parado em frente ao seu reflexo por mais tempo do que ele pretendia. Ele havia perdido tantos marcos, os primeiros passos dela, as primeiras palavras, os primeiros aniversários, mas ele não perderia este, não mais. Quando ele chegou à casa de Emília para os ir buscar, foi recebido pela visão de Sofia,
a girar desajeitadamente em seu pequeno vestido branco, uma coroa de papel que ela própria havia feito já a deslizar de lado na sua cabeça. Ela correu para ele com excitação descontrolada, os braços abertos, e ele a pegou no colo enquanto o riso dela enchia o corredor. Emília estava por perto, sua expressão calma, mas suavizada, o cabelo solto a cair em cascata ao redor de seus ombros, vestida de forma simples, mas com uma elegância que o atingiu com uma força mais poderosa do que qualquer memória. Por um momento, ele pensou em quantos anos ele tinha deixado escapar por entre os seus dedos, em quantas manhãs como esta ele poderia ter partilhado, e quase o levou de joelhos. Em vez disso, ele se firmou, ajeitando a coroa de Sofia, enquanto murmurava que ela parecia uma princesa, e quando os olhos de Emília encontraram os dele, não havia amargura lá, apenas um tranquilo reconhecimento de quão longe eles todos tinham chegado. O auditório da escola estava cheio de paz, o ar vivo com conversa, o palco decorado com balões e faixas mal coladas na parede. Rui sentiu-se deslocado no início, como se todos pudessem ver através dele, pudessem ver os anos de ausência e erros escritos em seu rosto. Mas quando Sofia o avistou na multidão e acenou com as duas mãos, seu rosto a iluminar-se com pura alegria, toda a tensão se dissipou. Naquele momento, não importava o que o mundo pensava, apenas o que ela via. E ela via o seu pai. Quando o nome dela foi chamado, ela caminhou pelo palco com pequenos passos determinados a segurar o seu certificado como se fosse um tesouro. E Rui sentiu a sua garganta apertar, com uma emoção tão forte que quase o sufocou. Ele tinha fechado negócios no valor de milhares de milhões sem vacilar, mas assistir a sua filha a segurar um pedaço de papel decorado com autocolantes fê-lo sentir como se tivesse acabado de testemunhar o maior triunfo da sua vida. Após a cerimônia, os três demoraram-se lá fora no ar quente da tarde, Sofia a saltar entre eles, ansiosa por mostrar o seu certificado a quem quisesse ver. Rui a carregou nos ombros enquanto Emília caminhava ao lado deles, a mão dela ocasionalmente a roçar a dele enquanto Sofia se movia lá em cima. Não houve uma grande declaração, nenhum gesto dramático, mas a simplicidade disso, uma família a caminhar junta, a rir junta, atingiu Rui com mais poder do que qualquer vitória que ele jamais havia reivindicado. Ele pensou em como tudo poderia ter sido diferente, o quão perto ele tinha chegado de perder isto para sempre, e a realização o encheu de gratidão e determinação. Mais tarde naquela noite, quando Sofia finalmente adormeceu, sua coroa a ficar esquecida na mesa de cabeceira e seu certificado cuidadosamente guardado ao lado de sua cama, Rui e Emília encontraram-se no alpendre na tranquilidade do dia que se desvanecia. O ar cheirava a relva e a chuva distante, e por um longo tempo eles sentaram-se em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Rui virou-se para ela, sua voz firme, mas a carregar o peso dos anos. Ele disse-lhe que não queria perder mais tempo, que queria construir algo duradouro, não de ambição ou obrigação, mas de amor e da verdade que eles tinham lutado tanto para recuperar. Ele sugeriu um fim de semana fora, uma viagem simples para as montanhas onde eles pudessem deixar para trás o barulho da cidade e dar a Sofia memórias cheias de riso, natureza e paz. Emília estudou-o por um longo momento, seu olhar aguçado, mas já não guardado, e então ela sorriu, um sorriso suave e genuíno que alcançou os seus olhos. Ela disse sim. Para Rui, aquele sim significou mais do que qualquer contrato que ele jamais havia assinado. Não era apenas permissão para uma viagem, era uma abertura, um sinal de que as paredes que Emília havia construído para se proteger
estavam finalmente a suavizar-se. Ele sentiu um calor a espalhar-se por ele. Não a satisfação fugaz de um negócio ganho, mas a paz duradoura de pertencer. Naquele momento, ele percebeu que o lar não era um lugar, não a mansão extensa em que ele outrora havia vivido, não as torres de escritórios que ostentavam o nome de sua empresa, mas as pessoas ao seu lado agora, a mulher cuja força tinha carregado o que he had abandoned, and the child who had welcomed him without question into her world. The years of pain and betrayal had not vanished, nor could they. They would always be a part of their story, etched into the foundation of who they were. But as Rui looked at Emilia in the soft twilight, her hair a apanhar a última luz do dia, ele entendeu que estar quebrado não significava o fim. Às vezes, significava começar de novo, com raízes mais profundas e paredes mais fortes construídas a partir das lições do passado. E enquanto ele estendia a mão para a mão dela, sentindo os dedos dela a repousar levemente nos seus, ele soube que o que eles estavam a criar não era perfeito, mas era real. Pela primeira vez em anos, ele sentiu-se destemido em relação ao futuro. Ele já não estava a caminhar sozinho.